Oi, turma. Vamos aqui para uma videoaula, tá bom? O nosso tema é sobre o processo de globalização. Globalização que vem logo essa imagem de cara aí, ó. O nome globalização vem de globo. Que globo é esse? O globo terrestre. E essa imagem, vocês veem aí, ó, esses fluxos, um feixe indo para um lado, outro para o outro, conectando essas redes, esse mundo globalizado é a mesma coisa dessa imagem. Tenham sempre essa imagem, um mundo conectado, né? Em vários aspectos do que isso possa significar, tá bom? Certamente vocês já ouviram essa palavra. Nós vivemos em um mundo globalizado, né? Isso é tudo parte de um processo histórico que influencia o mundo, a geografia do mundo hoje. Tá? É comum também vocês ouvirem termos como, por exemplo, a mundialização do capital ou internacionalização da economia. Observem aqui, né? É importante só deixar explícito que pode ter uma pequena diferença, apesar de, na prática, representar o mesmo processo. O processo de que, nos últimos anos, nós vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, países, nações cada vez mais interdependentes uma das outras, comércio mundial, trocas culturais, cada vez mais um mundo constituído como se fosse uma grande unidade, uma grande aldeia global. Essa é a ideia, ou pelo menos a ficção por trás do termo globalização. Mas, assim, para deixar explícito aqui nesse slide eu trago, olha, talvez uma distinção na prática, né, de globalização com mundialização do capital. Esse termo, quando normalmente ele vem, mundialização do capital, economia internacional, capitalismo internacional, é algo muito mais específico das trocas econômicas, que envolve o quê? Dinheiro, mercadorias, produtos, comércio, tá? É nesse sentido. Esse é o principal motor. O que fez o mundo cada vez estar mais conectado entre si é justamente esse motor, esse motivo econômico. Cada vez mais o dinheiro, a produção, a economia, ela depende um lugar do outro, cada vez mais pensado no mundo como um todo. A gente costuma diferenciar isso de globalização no seu sentido, porque globalização ela traz uma ideia mais ampla, tá bom? Uma ideia mais abrangente. A globalização envolve tudo, não só a economia, finanças, mercados, tá? Envolve cultura, costumes, tradições, tá bom? O mundo hoje está cada vez mais homogêneo. A gente vai falar um pouco sobre isso mais, beleza? Mas um é um sentido mais amplo, globalização, outro num sentido mais específico da economia. Mas o que é importante? Mais do que definir e dizer o que é, vocês podem pesquisar isso no livro, na internet, é a gente compreender aqui para nós como é que se deu esse processo. Não foi de um dia para o outro. Não é porque de repente agora vamos conectar as nações, as empresas agora vão se espalhar pelo mundo e os costumes agora vão ser costumes globais, internacionais. Não, tá? É fruto de um processo, ó, de um caminhar na história. Beleza? Estamos falando, gente, de uma sociedade capitalista, que é um modelo de sociedade que a gente vive. A gente vive no mundo capitalista. No capitalismo, vocês lembram, né? O objetivo é produzir valor, produzir receita, produzir lucro. Tá? À custa de quê? Da mão de obra salariada, do trabalho assalariado. Inclusive, quanto mais baixa a mão de obra, quanto mais baixo o salário, maior o potencial de lucro. Tá certo? E é nesse sistema capitalista mediado pelo dinheiro, que nem sempre existiu, mas desde quando o capitalismo começou a existir, o capitalismo, enquanto sistema, sempre pensou em crescer, em se expandir para o mundo todo. Então, sempre eu disse aqui logo no começo, ó, o capitalismo sempre teve uma tendência para formar um mercado mundial. Né? Afinal de contas, gente, vai lucrar mais a empresa que conseguir vender mais e para outros lugares do mundo. Né? Quanto mais a empresa está espalhada no mundo, e aí a gente tem as grandes corporações, as chamadas multinacionais, transnacionais. Pensem aí exemplos de empresas que estão no mundo todo.
Empresas que, por exemplo, não são brasileiras, mas que se encontram aqui no Brasil, que a gente consome os produtos dessas outras empresas. Tá? A gente está falando basicamente disso. Então, o capitalismo sempre buscou isso. Desde o século XV, lá com as grandes navegações, né? Aquela história toda lá de Cabral, Cristóvão Colombo, né? Aquela ideia. Isso nada mais foi do que a preparação do capitalismo em se conquistar novas e novas terras, dominar novos povos. Durante boa parte da história da humanidade, nesse período aí do século XV até o século XX, recente, a gente foi um período que o capitalismo foi imperialista, a gente pode usar esse termo, tá? Imperialista, de império, de conquista, de dominação. A ideia foi levar, através da colonização, para a África, para o capitalismo para a África, para a Ásia, para a América, para todos os 4 cantos do mundo. Beleza? Então, não foi de uma hora para outra que o comércio se tornou mundial, que houve essa globalização global. Oi, chega, troquei aqui, embolei as palavras, mas essa globalização internacional não foi de uma hora para outra, foi um longo processo, desde o século XV. Beleza? Essa necessidade de conquistar mercados, de dominar povos, isso acabou levando as principais potências internacionais a entrarem em guerra. Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi esse conflito de interesse. Nações capitalistas disputando espaço, disputando território para ter o acesso às matérias-primas e aos mercados consumidores. Não adianta nada produzir um celular, na época não tinha nem celular, né? Vamos pegar um exemplo da época. Não adiantaria nada produzir carros se não tivesse para onde vender esses carros. Então, é importante nesse processo. Então, isso levou às guerras mundiais. Estamos falando desse processo histórico para entender quando é mesmo que a gente pode dizer que o mundo se tornou assim, global, que o capitalismo se tornou mundializado. Né? E isso, gente, observe bem, olha o caminho histórico. Né? Sempre teve uma tendência, sempre quis conquistar cada vez mais territórios, mais lugares. Veio as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, já agora recente, né? 100 anos atrás, no século XX. Só que aí entra o pós-guerra, a guerra termina em 1945. O que acontece com o mundo? A gente viu na unidade passada. Ficou de um lado os países europeus, que eram os mais ricos, eles ficaram endividados. Os Estados Unidos saiu poderoso desse processo, porque ficou de parte ali só financiando com dinheiro, com arma, com alimentos. Então, os Estados Unidos ele saiu como a grande potência, a grande nação capitalista, de um lado. De um outro lado, começa a se fortalecer também uma outra ideia de sistema, uma outra forma de produção, que não tem nada a ver com o capitalismo, já é o contrário, é o socialismo. Quem é que representa o socialismo? Ou pelo menos representou uma nação chamada União Soviética. Tá? Isso foi, gente, depois da Segunda Guerra Mundial. Que período foi esse? O período da Guerra Fria, que a gente chama que foi um período bipolar. Por que bipolar? Bi é dois, né? Dois polos, um lado capitalista e um lado socialista, disputando espaço. Percebam que até esse período, até esse momento, a gente ainda não pode falar que o capitalismo ele estava dominante no mundo inteiro. Ainda a gente não pode dizer que a globalização estava completa. Você tinha ainda uma grande resistência dos países que não eram capitalistas, tá bom? E aí que tem um grande marco histórico. E aí que chega, e aí que a gente pode dizer, pronto, a globalização como a gente conhece hoje, ela só passa a tomar força, a tomar forma, quando acaba a União Soviética. Quando deixa de ter esse bloco socialista, fica apenas algumas exceções ali, né? Um pouquinho de Coreia do Norte, um pouco de Cuba, a gente já falou disso. Né? Mas quando acaba a União Soviética, qual ano? 1991, fim do lado socialista, enfim, então, o capitalismo ele domina o globo, se torna universal, se torna internacional. Mas, professor, tudo bem, eu entendi. Né? Acredito que vocês devem ter entendido até então. Mas, bora esmiuçar um pouco mais, vamos aprofundar um pouquinho só. Quais são os fatores que impulsionaram
esse domínio internacional do capitalismo? Quais foram as razões que fizeram com que essa globalização se firmasse? Primeiro ponto. Ó, vou até botar aqui o primeiro aqui. Ó. Primeiro ponto. Depois eu boto. Primeiro ponto. Fortalecimento do sistema financeiro mundial. O que é isso, professor? Gente, durante a Guerra Fria, até o final da Guerra Fria, década de 80, aí quando chega na década de 90, foi um momento histórico em que o sistema financeiro, os grandes bancos, as grandes corporações financeiras passaram a crescer de tal modo que dominavam até aquelas empresas que produziam diretamente na economia. Explico melhor isso. Vocês já ouviram falar em bolsa de valores? Aqui do lado aqui, né? Mostra aqui um gráfico, esses gráficos, todo dia no jornal mostra. A bolsa de valores, ela opera em alta, ou então caiu a bolsa de valores. Nada mais é isso, gente, do que grandes fundos de investimento, grandes corporações com muito dinheiro que passam a investir e controlar as próprias empresas, as próprias fábricas, as próprias indústrias que produzem nos países, passam a ser dominadas por esse sistema financeiro mundial. Hoje em dia, tudo passa pela Bolsa de Valores, tá certo? Surgem também grandes organismos aqui em cima, ó, como o FMI. Observe bem essa sigla, tá? FMI significa Fundo Monetário Internacional. Uma grande corporação internacional que tem como principal função emprestar dinheiro para países pobres. A gente acabou caindo nessa, o que nos deixa até hoje com uma enorme dívida. Tá? Aqui essa charge aqui, ó. Observe bem como essa charge está dizendo. Tá? FMI, Banco Mundial, é mais uma amostra de como que essas instituições financeiras, esses grandes bancos, passam a ser muito fortalecidos. E isso contribuiu para que a gente chegasse numa globalização. E o principal dinheiro, a principal moeda, a moeda mais internacional, a principal moeda dessas transações econômicas financeiras desses grandes bancos é o dólar. O dólar norte-americano acaba sendo a principal moeda do mundo e isso é um dos fatores que fizeram com que o mundo entrasse nessa nova fase a partir da década de 90, chamada globalização. O que é mais que isso, gente? Neoliberalismo. Tá? Eu deixo aqui, eu lembro, eu vou até deixar como atividade complementar, no material complementar, um material lá sobre o que é o neoliberalismo. É esse mapa mental aqui ao lado, ó. É um bom vídeo de YouTube que vale a pena a gente entender melhor aqui sobre o que significa esse neoliberalismo. Essas políticas neoliberais ou neoliberalismo também foi um fator fundamental para que a globalização chegasse no ponto como está hoje, a partir de quando? Da década de 90. Porque a ideia central do neoliberalismo é você tirar cada vez mais a ação do governo, do Estado, entende, né? Você tira a participação do Estado para mexer na economia. É reduzir a interferência do Estado na economia. Em muitas nações, por exemplo, há um costume, inclusive aqui no Brasil, haviam grandes empresas do Estado, empresas públicas, né? Empresas estatais como a Vale do Rio Doce, a própria Petrobras, a Eletrobras, enfim, muitas empresas, né? Correios. A ideia do neoliberalismo é você justamente tirar do Estado o controle dessas empresas. Essas empresas que seriam empresas públicas, que seriam as suas contas públicas, elas devem às contas da União, às contas dos impostos. Tá? Essas grandes empresas que teriam esse controle dos governos deixariam de ser do Estado e passariam a ser privadas de quem quer que pudesse pagar para ser dono dessas empresas. Grandes empresas foram privatizadas, inclusive no Brasil. Tá? Muitos serviços públicos. A ideia do neoliberalismo é que cada vez menos existam empresas públicas, inclusive serviços públicos, como a saúde pública, como a educação pública, como grandes empresas públicas, tá certo? A ideia é que isso tudo seja privado, tá bom? A ideia da privatização é central.
E para isso, claro, as nações têm que se abrirem. Se abrirem, né? Se abrirem para quê, gente? Para a chegada desse dinheiro, dessas empresas, dessa especulação na bolsa de valores. Cada vez mais o país ele não pode ele não pode restringir a importação de mercadorias de fora, segundo o neoliberalismo. A ideia do neoliberalismo é que os países estejam assim, ó, abertos, escancarados para a chegada de grandes empresas de fora, capitais de fora, empresas de fora, tá? E aí o Estado faz tudo para isso, inclusive dizer que não vai precisar pagar imposto, a chamada isenção fiscal, tá certo? Voltando, ó, tô falando aqui do que é que contribuiu para que a gente chegasse nesse mundo como ele está hoje, globalizado. O sistema financeiro mundial fortaleceu, as políticas neoliberais e outro aspecto não menos importante, ó, os avanços na tecnologia, na ciência, na informação. Se não fosse, por exemplo, a internet, a gente não poderia ter esse mundo tão conectado como hoje. E a internet ela só assume uma forma parecida como que ela é hoje a partir de justamente da década de 90. Antes disso, a gente não podia, a internet ainda estava começando, né, o desenvolvimento de satélites, de sistema de comunicação, sistema de transporte cada vez mais rápidos, cada vez mais desenvolvidos. Daqui a pouco vai ter empresa fazendo entrega por drone, como tem a Amazon nos Estados Unidos, que já está propondo isso. Outra coisa importante, biotecnologia, nanotecnologia, esses avanços na ciência proporcionaram que cada vez mais o mundo chegasse a esse estágio como hoje, incluindo a robótica. Tá? E claro, para que isso tudo acontecesse, e também como uma consequência disso, quanto mais desenvolvido é essa tecnologia, a gente acaba virando um mundo em que, ao invés de ser um mundo em que os trabalhadores da indústria ocupam um papel mais importante, cada vez mais são máquinas, olha essa imagem aqui de cima, ó, são robôs, são máquinas que tomam conta praticamente de quase todo o processo produtivo. O que é que sobra para a grande parte da população? São serviços. Olha aqui, né? Todos os tipos de serviço, de cursos, de auxílio doméstico, de advocacia, de academia, enfim, todo tipo de serviço. Acaba que, e quando a gente fala de serviço, é o que a gente chama de setor terciário. Uma característica da globalização que fez com que o mundo tivesse hoje como ele está, assim, globalizado, foi esse aumento da participação do setor de serviços, o setor terciário, devido justamente à substituição da mão de obra por uma alta tecnologia. Tá? E não só a mão de obra é substituída, como as próprias indústrias elas migram de lugar para lugar. Vocês viram aí a Ford, né? Todo mundo conhece a Ford, ela se instalava aqui na Bahia, ela se saiu da Bahia e foi buscar outros lugares com melhores vantagens, com melhor acesso à matéria-prima, com a mão de obra mais barata, com um salário mais baixo. Grande parte das indústrias do mundo hoje estão indo lá para a Ásia, para a Malásia, para a Indonésia, para a China, para a Índia, justamente porque encontram lá essas vantagens, beleza? Essa é uma característica da globalização. Então esses 4 pontos, ó, um sistema financeiro mundial, bolsa de valores, é um aspecto da globalização. Outro aspecto, neoliberalismo. Terceiro aspecto, avanços na ciência, nos transportes, na comunicação, na internet, na robótica. E, em um quarto aspecto, o domínio desse setor terciário, dos serviços e a transferência da produção industrial. Beleza? Resultado disso tudo. Como é que fica o mundo diante disso? O mundo acaba tendo um outro desenho, um outro mapa. Olha aqui para esse mapa aqui de cima, ó. Observe bem nesse slide. Ao invés de ser, como na Guerra Fria, um mundo bipolar, só dois lados, Estados Unidos, União Soviética, já que não tem mais União Soviética agora com a globalização, a gente tem de um lado os Estados Unidos bem fortalecido, mas começa a surgir outros centros de poder, de influência. Por exemplo, a União Europeia. Ó, isso aí já é um tipo de quê? De bloco econômico. Os países da Europa se juntam e começam a ter um domínio grande sobre outros lugares do mundo. O Japão
surge forte também. Mais recentemente temos a China. A gente pode falar depois em outro momento especificamente sobre a China. Mas olha para esse mapa, agora para o mapa aqui em cima. Ó. Como é que a gente pode classificar o mundo agora então? Não faz mais sentido a gente chamar primeiro, segundo e terceiro mundo, como era lá na Guerra Fria, né? Não tem mais nem segundo mundo. Vale melhor a gente classificar agora em... Há quem use a classificação norte-sul. Não é porque só está no norte ou está no sul, mas observe essa linha, né? Tanto é que o norte aqui tem alguns países que estão no norte, mas você tem aqui Japão, Austrália, que não está no norte, mas é também chamado de norte. Estranho, né? Mas a ideia do norte é para dizer assim, é a mesma coisa de dizer países ricos, países desenvolvidos. O que está do lado sul é o lado pobre, é o lado subdesenvolvido, é o lado pouco tecnológico, pouco industrializado, né? Mas o fato é que com a globalização, ao invés de ser um mundo bipolar, dois lados ali, ó, Estados Unidos e União Soviética, a gente passa a ter um mundo múltiplo, multipolar, vários centros de poder. Os Estados Unidos aqui principalmente influenciando, ó, aqui em cima a América Latina, a Europa sendo um outro polo de poder importante no Oriente Médio, na África, na Ásia, cada vez mais Japão e agora Japão e China dominando aqui essa região aqui asiática, tá bom? Essa é uma ideia. A globalização tem a ver com multipolaridade. E uma das formas desse mundo multipolar se manifestar é através do que a gente chama aqui, ó, blocos econômicos. Ao invés de ficar cada um país por si, disputando ali seus interesses de comércio, de tarifas, de transporte, etc., os países começam a se organizar em grupos, né? A organizar em grupos. O nome desses grupos de países, para defender os seus interesses, a gente chama de bloco econômico. Tem alguns exemplos, ó. Tá? Alguns exemplos. Tem lugar que o que é que o bloco econômico faz? O mais básico é o bloco econômico criar uma zona de livre comércio. Ou seja, você pode vender a mercadoria que é produzida num país, você pode vender num outro país livremente, sem taxas, sem impostos, né? Isso acontece, por exemplo, na antiga NAFTA, que agora se chama USMCA. É só uma sigla para dizer Estados Unidos, México e Canadá. Esses três países se juntaram e criaram ali uma zona de livre comércio, né? Além disso, um pouco mais avançado que isso, você cria uma zona de livre comércio e ainda bota uma taxa igual para todos os países. Acontece aqui com a gente. Nossos vizinhos aqui, ó, a gente forma um bloco econômico chamado Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Esses países aqui têm uma zona, um acordo, né? É um bloco econômico. E assim tem outros. Tem um caso aqui mais avançado aqui, por exemplo, ó, que é o mercado comum. Só que além de mercadorias circularem livremente, pessoas podem circular livremente. A pessoa que mora, por exemplo, na Europa, em algum país da Europa, digamos que fulano mora na Inglaterra, mas a pessoa que mora na Inglaterra tem acesso livre para qualquer outro país da União Europeia, né? Na Alemanha, na Itália, na França. E isso tem uma mesma. E eles buscam também na União Europeia, é o bloco econômico mais desenvolvido. Eles buscam fazer uma mesma lei ambiental, uma mesma lei financeira, uma mesma lei trabalhista. E às vezes até criar uma união de dinheiro. Ou seja, unificar numa mesma moeda. Foi o que aconteceu na própria Europa. A União Europeia criou uma mesma moeda para todos esses países, o chamado euro. Beleza? Olha aqui o mapa aqui dos blocos econômicos, ó. Os principais blocos. Para que serve isso, gente? Para poder facilitar os acordos de comércio. O mundo está todo global, um país depende do outro para poder fazer o seu comércio. Para vender, para exportar, para comprar, importar. E esses aqui são exemplos de alguns blocos econômicos do mundo. Tranquilidade? Por fim, gente, claro, como eu falei, a globalização é muita coisa. É mais do que essa questão econômica. Envolve, inclusive, essa aqui foi até uma questão do Enem, ó. Essas duas, eu vou trazer as duas aqui, ó. A primeira aqui de cima, essa imagem, ó. Observem, tem uma imagem aqui de várias pessoas coloridas, diferentes. E quando passam pela globalização, essa é uma charge, né? Quando passam pela globalização, elas ficam todas o quê? Iguais.
Isso a gente chama de homogeneização cultural. Cada vez mais no mundo global, a gente tende aos lugares ficarem parecidos. A cultura se ficar parecida. A cultura ocidentalizada, a cultura pop global. Né? Isso é uma característica também da globalização. Uma outra característica, lá aqui do outro lado, ó, também foi uma questão de Enem. Mostra que, metaforicamente, com a globalização, o mundo ele vai se reduzindo. Não é porque o mundo diminui de tamanho, que loucura é essa? Não. É porque com o aumento da tecnologia, dos meios de transporte, dos meios de comunicação, a gente na prática acaba aproximando os lugares. Por exemplo, aqui, ó, nos anos 1850, a velocidade dos trens era 100 km por hora e dos barcos a vapor de 57 km por hora. Hoje em dia, a gente tem aviões a jato que assumem 800 a 1.100 km por hora. Qual é a consequência disso? A compressão, tanto do espaço quanto do tempo. E claro, para finalizar, uma das grandes consequências desse processo do capitalismo atual, globalizado, é aumentar a desigualdade regional. A desigualdade entre os lugares. Aqui no mapa, ó, mostra países que têm uma porcentagem da população que não tem acesso a saneamento básico. Não tem esgoto, não tem água tratada, não tem acesso a banheiro. Né? Isso é o que a gente chama de saneamento básico. No Brasil, falta muito também. Mas tem países que ainda estão ainda pior. Observe aqui, ó, de laranja, ó, são os países em que cerca de 50%, metade da população, não tem acesso a um saneamento básico. O Brasil, aí em amarelo aqui, os que têm entre 50% e 75%, o Brasil está entre 75% e 90%. A gente ainda precisa alcançar o patamar desses países aqui mais ricos, ó, de verde. De mais ricos, assim, pelo menos que tem melhor acesso a essas facilidades. Né? E aí, claro, a consequência desse processo todo, aumento da fome. A gente tem visto cada vez mais a fome estando presente no Brasil e no mundo. Né? Várias nações cada vez mais criando fronteiras, criando muros, fechando suas fronteiras, impedindo que os imigrantes vá para os países ricos buscarem alternativas de trabalho, de renda. O desemprego, por conta de todo esse processo de globalização, de avanço tecnológico, cada vez mais aumenta. Aqui o Brasil, ó, o Brasil a gente tem hoje mais de 14 milhões de desempregados. Isso são apenas os números oficiais. O desemprego atinge principalmente a nós, a juventude, né? E cada vez mais tem explodido no mundo aqui em cima, ó, manifestações, revoltas, protestos. Isso também é uma outra característica da globalização. Tá bom? Ficamos por aqui então. Essa aqui é só uma pincelada rápida sobre o tema. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e fiquem livres para pesquisarem, para aprofundarem mais o conhecimento. Tchau, tchau!